Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu estou com essa caixinha aqui de box, né, de CD do Roberto Carlos e contar uma experiência que aconteceu comigo em relação a essas caixinhas, tá? Essas caixinhas saíram na época a partir do ano 2000, tá? É um box, né, que vem os CDs do Roberto Carlos. Esse aqui, essa caixinha que eu escolhi para mostrar para vocês é a dos anos 70, né, que tem na capa a capa de 1975, né, do Roberto Carlos. E aqui, né, eu vou mostrar a caixinha para vocês aqui, onde é que tem todos os CDs que vem. São 12 CDs que vem dele aqui da época dos anos 70, né, da discografia dos anos 70, né. Com um a mais aqui, né, que poucas pessoas conhecem, que é o do Pedro e o Lobo, que eu vou mostrar para vocês com calma aqui. Então a caixinha é uma caixinha bem bacana, tá? Tá aqui, tem um desenho dele, do Roberto, aqui falando sobre as caixinhas, as histórias. Aqui fala sobre cada disco, né? Assim, o disco que tem dentro da caixinha. Então, aí o que que acontece, pessoal? Deixa eu te falar o que aconteceu em relação a essa caixinha. Quando essa caixinha surgiu, tava bem na época ainda que existia muito lance de CD, todo mundo usava CD normal, pirata, original, enfim. Né? Foi na época, a partir dos anos 2000, né? Inclusive... se eu não me engano, foi no ano 2000 que saiu o LP Amor Sem Limite, do Roberto Carlos, né? Então ainda o pessoal, todo mundo adquiria CD ainda, tanto pirata como original. E aí surgiu essas caixinhas, eu não sei se foi por acho que foi pela uma propaganda de televisão que eu vi, mas eu olhei assim e falei, não me interessei porque, cara, eu já tinha discografia em CD toda do Roberto Carlos, nacional, né? Não internacional. Porque as coisas internacionais do Robertão eu comecei a adquirir tem pouco tempo, né? Então eu tinha nacional, né, a discografia dele, em CD, e eu falei, então não vou comprar porque eu já tenho, né? E aí eu até me lembro que eu falei, nossa, mas fizeram umas caixinhas legais, essas caixinhas legais para guardar o CD. Porque se você pegar na mão assim, é um formato que cabe. Eu acho que se não tivesse o formato que era aqui dentro, cabia pelo menos uns 5 CD aqui dentro, 6 CD. Só que em nenhum momento eu imaginei que seria o que teria aqui dentro, né? Como seria aqui dentro. E aí o tempo foi passando, eu me lembro que eu fui na loja de música, eu vi essa caixinha pendurada assim, ó. Eu falei, cara, mas que caixinha bacana, cara, pra eu guardar os CDs, né, cara? Gostei da capinha, né? Da caixinha. Só que eu falei, não vou comprar isso, que na época tava até um pouco cara, inclusive tá mais cara ainda hoje de achar isso aqui. Naquela época você conseguia achar até mais barato, hoje tá meio com os preços um pouco salgados da internet para vender, né? As caixas, dos anos 60, 70, enfim, 80, né? Enfim. Aí o que que acontece? Aí eu falei, não vou comprar porque eu já tenho, né? Então se eu já tenho, pra que eu vou comprar de novo, né? Só que aí que entra a questão. Aí foi passando o tempo, passou no tempo, né? Eu olhei, por isso que a gente tem que... Cara, a gente tem que observar mais as coisas. A gente tem que ser mais observar, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, às vezes é outra. Isso que aconteceu com relação a essa caixinha. Porque na minha opinião, eu vi que era do tamanho de formato CD, vi que era mini box de CD, então eu não imaginava que seria do formato que seria aqui. E na minha cabeça eu nem pensei que cabe, não tinha como caber 12 CDs aqui dentro dessa caixinha, né? Porque a caixinha é de plástico, né? Até um pouquinho mais grossinha assim. E aí eu nem peguei um CD para mostrar para vocês, que com certeza vocês sabem como é que é, grossinho. Então aqui não ia caber os 12, né? Praticamente. Né? Aí eu pensei, cara, e deixei passar. Aí quando foi o ano passado, eu conversando com um amigo meu que ele é super fã do Roberto, colecionador do Roberto Carlos. Aí do nada ele falou assim, você lembra dessas caixinhas aqui? Aí eu falei, lembro sim, cara. Eu sempre achei bonitinha essa caixinha e tal. Inclusive depois eu vou até pesquisar para ver se eu acho, né? Para ver se eu acho essas caixinhas, porque eu gostei das caixinhas para guardar as coisas. Aí ele pegou assim, pegou e... Não sei nem como é que foi, que ele pegou e tirou um. Aí quando ele falou, o legal é que fizeram em formato de disco, né, tal. Eu falei, como é que é formato de disco? Deixa eu ver. Aí pegou e mostrou. Quando ele mostrou, eu fiquei doido da cabeça. Eu falei, uai, como é que é isso? Eu nunca tinha visto isso. Eu só vi a caixa e do lado eu vi os CDs, né, que eu falo CD, nunca falaram minis LP, né, que tivesse falado pelo menos mini LP, eu tinha pegado e, né, corrido atrás. Só que, não, cara. Aí eu fiquei de cara. Eu falei, meu Deus, deixa eu ver, filma aí pra eu ver. Quando ele filmou, eu falei, gente, peraí, cara. Que negócio legal, cara. Pronto.
Aí o que que acontece? Aí, enfim, aí eu fiquei doido da cabeça, né? E corri atrás e aí cheguei a adquirir, né? Os box. E aí o que que acontece? Esse box aqui, que foi o primeiro que eu adquiri, né? Que foi até um amigo meu, chamado William, né? Que é do fã-clube oficial do Zé Ramalho, presidente do fã-clube oficial do Zé Ramalho, que é um grande amigo meu, né? Ele adquiriu aqui, a primeira caixinha que eu adquiri foi essa aqui, então por isso que eu escolhi para mostrar essa. E aí o que que acontece? Eu vou abrir para você ver. Ó, abri já de lateral. Olha o que que é interessante. Fizeram até o formato da gradezinha parecido como é que ficam os discos, né? Então a gente tá aqui, ó, olha só. Eu creio que vocês, muitos têm, né? Muitos já adquiriram. Quem nunca viu, cara, é interessante de ver. Tá aqui, ó. Eu já vou pegar o primeiro. É uma réplica original, né? Praticamente da capa do disco, né? O jeitinho, ó, parece um disco, um mini disco mesmo, de verdade, cara. Tá aqui, ó. Vou mostrar um por um pra vocês. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem esse aqui também, né? Ó, é igualzinho, cara. É interessante. Ó, nesse caso aqui, ó. Nesse aqui, no disco original abria também, né? Tinha outra foto do Roberto Carlos. Então, como é a réplica igual, né? Então eles... Esse aqui é um encartezinho falando dos boxes. Aqui, pessoal, ó, interessante. Eu não peguei as outras caixinhas para você ver, mas aqui fala sobre as caixinhas 60, 70, 80 e 90, cara. Aqui, ó. Olha só. Vou chegar mais pertinho para vocês verem aqui, ó. Aí, ó. Entendeu? Então fala sobre as outras caixinhas. Aqui outro também que abria também, né? Ó, isso aqui é o que eu te falei que é interessante, que é o Pedro e o Lobo, né? Que eu já até postei um vídeo falando dele, o Roberto Carlos narrando uma história, né? Então tá aqui. Outro também que abria também, né? Então como abria lá no disco, aqui também eles abriam, né? Aqui, ó. Eu tenho até uma camisa desse aqui também. Bacana pra caramba. Esse também, que é o segundo álbum preto, né, dele, que tem só o mesmo formato, né? Diferente daquele que só tem o rosto dele, né? E também outra capa também. Cara, é tão complicado. Ó, isso aqui é engraçado. Eu me lembro desse disco aqui. Eu não tinha esse disco quando eu era pequeno. Aí eu ficava olhando na vitrine esse disco aqui. E depois meu pai comprou. Aqui, ó. Tem umas coisas que a gente grava, né, cara? A gente leva pra toda... Festival de San Remo, 1968. Tá aqui também veio, né? Que são 12 box, né? Deixa eu mostrar logo esse aqui pra vocês. Ó, esse aqui. Esse aqui também tem uma história legal. Meu pai comprou esse disco pra mim. E aí o disco dentro tava estragado, né? Pulando, se eu não me engano. Aí ele trocou pelo outro disco que a gente não tinha lá. Se eu não me engano, ele trocou pelo do... Canta para a Juventude, parece. Que a gente chegou e ele pegou esse. Acho que foi o canto que a gente só tinha um cassete. Então eu lembro desse. Eu tenho uma lembrança também muito forte disso aqui. Porque eu me lembro que a gente comprou esse aqui e tava pulando, rapaz. E é pra você ver que eu escutava tanto Roberto Carlos que esse aqui eu me lembro que logo foi na segunda música. Não, foi na segunda. Acho que foi na segunda música que começou a pular. Deixa eu ver aqui se foi do lado B. Não, foi realmente na terceira do lado B. Meu querido, meu velho, meu amigo. Começou a pular. E aí eu tenho uma lembrança disso aqui. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o último que vem, né? Do boxzinho, que é igualzinho. Aí eu até peguei aqui, ó, o disco formato normal, ó. Tá aqui o normal, ó. Aqui o disco aqui, ó. Que é a mesma coisa, ó. Se você virar, é igualzinho também, ó. Aqui, ó. Igualzinho. Agora, aí que entra a questão do que eu acho que, na minha opinião, eles deviam ter feito para ter ficado perfeito pra mim. Pra mim, na minha opinião, esses box ter ficado perfeito. Inclusive, deu uns encartezinhos aqui, ó. Eu tô mostrando pra vocês a caixa dos anos 70 porque... Pro vídeo ficar rápido também e segue o padrão, né? Caixa de 60, 70, 80, segue 12 CDzinhos com os minis LP, muito parecido com os originais, tá bom? Então essa é a dos anos 70 que eu escolhi. Pessoal, aí o que acontece, o que eu acho que eles deviam ter feito para ter ficado melhor? Aqui é um CD normal, correto? Eu acho que, na minha opinião, o que eles deviam ter feito?
né? Quem achar que também concorda comigo, comenta aí. Eles deviam ter pegado e feito o seguinte, ó. Essa cor laranjada lembra muito da época dos compactos, da primeiras tiragem do Roberto Carlos, né? Que a CBS tinha, né? Os primeiros compactos, aqui até um compacto da Quero que tudo vá tudo pro inferno, 1973. Olha assim, ó, o selo laranjado aqui, ó, né? Bem parecido, aqui é praticamente a mesma cor, né? Então, ou seja, eles fizeram da cor dos primeiros, né? Dos selos da CBS. Ótimo, legal. Só que o que acontece, pessoal? Não ia ficar melhor se eles pegassem e pintassem o CD nessa parte laranjada, nesse formatozinho aqui? O que acontece? Deixasse o laranjado aqui, né? Um círculo laranjado e ao redor todo preto. Por exemplo, desse jeitinho aqui, ó, como se fosse um CD. Que inclusive eu já vi um CD dessa forma aqui, ó, como se fosse um CD. Um CD desse jeito assim, pintado, né? A arte pintada igual um CDzinho. Não ia ficar mais bonitinho do que só o laranjado? Então eu acho que se eu tivesse feito essas caixinhas, eu tinha feito isso. Entendeu? Do mesmo jeitinho aqui, ó. Em vez de pintar todo laranjado, pintar, né? O laranjado aqui, né? Aqui na coisa. E como se fosse isso aqui, como se esse CDzinho saísse daqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Saísse desse jeito assim, ó. No CD. Não ia ficar mais legal? Não ia ficar mais interessante também para se guardar? Então, é a minha opinião. Eu acho que eles deviam ter pintado do formato do CD. Porque quando você abre assim, ó, quando eu fiquei doidinho, né? Quando eu olhei assim, gente, tal. Aí quando eu tirei o CD, aí eu falei, ah, não, mas pintaram só assim e tal. Mas agora já pensou, eu vou fazer uma ilusão de ótica aqui, ó. Se fosse praticamente do mesmo tamanho aqui, ó. É assim, ó. Aqui, ó. Ó, já pensou? O CD pintado dessa forma assim, ó. Não ia ficar bem melhor? Ó, que legal, ó. Ó, se fosse para tirar aqui, ó. Vou falar, rapaz, que legal, o CD pintado igual um CDzinho mesmo, né? Diferente desse aqui. Então, assim, é um pensamento, é uma coisa que eu acho que deveria ter feito para ficar melhor. Então, pessoal, esse é o vídeo, tá? Sobre o lance dessas caixinhas. Vale a pena, cara, a gente adquirir para guardar, porque é uma coisa bem diferente mesmo, né? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, cara. Nem tudo que se parece né? Às vezes a gente tira conclusões precipitadas das coisas sem realmente saber o que é, né? E aí a gente acaba, às vezes, muitas vezes, falando coisas que acha, né? Que é, e às vezes não é. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, cara. Muito cuidado, porque depois disso eu aprendi a observar tudo, cara. É por isso que quando eu tô sempre dando uma garimpada, né, assim, questão de vinil, fita cassete, essas coisas. Inclusive, esses dias eu tava numa feirinha que tem, acho que todo lugar tem, né, que é as famosas feiras do rolo, né, que tem nas cidades. E aí tinha um cara com uma caixinha de fitas lá. E aí eu peguei e falei, cara, deixa eu olhar essas fitas aqui. Aí comecei a olhar as fitas, quando eu vi, achei 2 fitas do Roberto Carlos. Né, e ainda, que até a fitinha, eu tô até ali, depois eu vou até mostrar pra vocês. Que foi a Proibido Fumar e depois Canta para a Juventude, né? E aí bem legal, né? E aí depois a gente deu uma viajada com a família e a gente encontrou um senhorzinho lá na Bahia, cara, que ele tinha algumas coisas também para vender lá, e aí eu consegui, acho que se eu não me engano foi 13 fitas do Roberto Carlos da época, né? E aí eu fiquei feliz demais de ter conseguido essas fitas, né? Porque queira ou não queira, são itens às vezes que você acha, às vezes você acha, não acha em bom estado, né? E eu penso assim, em relação para quando você começa a guardar uma coisa. Eu sou um pouco diferente porque é o seguinte, vamos supor. Quando eu adquiri esse primeiro compacto aqui, se eu não me engano, acho que foi o primeiro, foi até num sebo. A capa não tava legal, né? E o disco também não tava muito legal. Aí eu falei, não, vou comprar, vou guardar, porque são coisas difíceis de achar. Só que depois eu achei com a qualidade melhor esse mesmo aqui. Então, o que eu fiz? Deixei ele guardadinho aqui, porque muitas das vezes um dia pode servir para quem coleciona e não tem, né? Ou para vender, ou para doar. Então eu acho assim, sempre é bom a gente ter paciência nas coisas. Eu falo uma coisa pro meu filho, que muitas vezes meus filhos falam assim, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso. Eu falo, meu filho,
Vamos esperar um pouco, a hora vai chegar a oportunidade. Porque muitas das vezes a gente vê uma coisa assim, e às vezes a gente fica desesperado, não, eu quero, e às vezes a gente, no momento, a gente não tem condição, né, de adquirir aquilo ali, né, então, assim, às vezes, calma, que tudo tem sua hora, né, então, sempre a gente tem que ter paciência nas coisas, e aquele negócio, você acha, eu vou dar um exemplo para vocês, se vocês estão querendo uma caixinha dessa, e aí vocês pegam, acham uma caixa, acha só um CDzinho desse aqui vendendo, né, o que você vai fazer? Você vai comprar, porque não, pelo menos eu tenho um desse aqui guardado, né, daquela coleção ali, né, pelo menos eu tenho um de exemplo, né, então assim, queira ou não queira, tem gente que tem essa bobagem, não, tem que ser tudo lacradinho, tudo certinho e tal, não, cara, entenda uma coisa, cara, principalmente pra gente que coleciona, a gente tem que ter, né, domínio, porque muitas das vezes, eu vou dar um exemplo pra você. Ó, esse disco aqui tá novinho, tal, por dentro, tá por fora, tal. Eu sempre gosto de comprar os vinis intactos, né? Assim, novinho e tal, porque é legal, né? Pra guardar. Mas vamos supor, você tá faltando esse aqui da sua coleção. E aí você vai no sebo do disco e vê que a capa não tá muito legal. Aí você vai deixar ele lá, porque ele não tá em bom estado? Não, você vai pegar ele, tentar trocar a capa, dar uma restauradinha e esperar a oportunidade de conseguir um novinho para botar na sua coleção. Porque muitas das vezes, cara, a pessoa fica tão desesperada e a gente vive uma vida que é o seguinte, cara. Eu costumo até brincar com o pessoal que mexe com coisas usadas, né? Que eu falo assim, cara, às vezes as pessoas elas investem tanto dinheiro em certas coisas que às vezes quando morre, vai para os brechó, vale uma coisa que valia 150, vale 10 reais. Então o que eu digo para vocês é o seguinte, cara, vamos fazer as coisas tudo moderado, entendeu? Porque muitas das vezes a gente sai na loucura de sair gastando. Olha o meu papo de Júlio, né? Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris. Mas é verdade. Às vezes a gente sai gastando e acaba, cara, que às vezes não vale a pena certas coisas. Então, assim, é legal você ter sua coleção, mas vamos com calma. Eu tô falando isso porque eu tenho um seguidor amigo meu, até no outro canal, acho que é no YouTube, é no Instagram, que ele ficou doido com esse negócio dessas caixinhas que eu mostrei pra ele, cara. E aí ele já foi o primeiro, já foi metendo na internet, pagando, gente vendendo 1000 conto, ele já comprou. Eu falei, calma, cara, vai com calma. Procura com calma que as coisas chegam. Tenha fé que as coisas chegam. Então é isso aí, pessoal. É o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Dá uma força pra gente aí nesse canal, tá? Em breve eu vou estar postando algumas coisas dos ensaios. Eu creio que mais na frente já vou começar a postar as agendas, tá? E aí, quero vocês presentes. Valeu!